Olá a todos, bem-vindos aqui ao nosso segundo tutorial aqui da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confirma a descrição aqui do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar a navegação durante o tutorial. Este exercício vai-nos aqui apresentar uma aplicação que vai exibir aqui números de 1 a 100 numa grelha. Cada número vai ser aqui classificado e estilizado com base nas seguintes categorias, ou seja, serão números primos, pares ou ímpares, ok? O objetivo vai ser aqui trabalhar alguns conceitos básicos de manipulação de DOM, criar aqui elementos de forma mais dinâmica e o uso de lógica condicional, ok? Vamos começar aqui o nosso template vazio, iniciar a construção aqui do nosso HTML e CSS e depois finalizarmos com o nosso JavaScript. Aqui vamos nós. Bora lá. Então, pessoal, aqui para o nosso HTML, o que é que a gente precisa aqui? Vamos fazer aqui uma div e vamos lhe dar aqui a nossa classe container e vamos fazer aqui também outra div e dar-lhe aqui a classe wrapper e está feito. Ou seja, aqui não vamos precisar de nos preocupar muito aqui em relação aqui ao nosso HTML. É só realmente criar aqui este envolvimento aqui desta classe container, deste wrapper. Aqui nos nossos estilos, vamos precisar de fazer então um pouco de estilização aqui nesta classe wrapper, ok? Vamos criar um elemento de forma dinâmica aqui com este box, depois vai ter esta classe, e também para números, vamos utilizar aqui a classe para prime, classe para even, e a classe para odd, para ímpar. Ou seja, basicamente nós vamos querer sempre estilizar aqui aqueles elementos aqui da nossa aplicação, ou seja, como está aqui, estão a ver? E depois queremos atribuir a uma cor diferente, neste caso atribuir posteriormente uma classe àquele elemento dinâmico com, enfim, com a sua cor respectiva, consoante ser par, primo ou ímpar. Ok? Então, vamos lá. Aqui neste wrapper, o que é que eu quero fazer aqui não? Quero fazer aqui um display grid. Quero fazer aqui um grid template columns. Ok? Por aqui um repeat 10, 50 pixels. Aqui posso trabalhar aqui com unidades absolutas, não tem aqui grande chatice. Quero fazer aqui um padding de 4 rems. Quero ter aqui uma gap entre os filhotes desta grid, que vai ser assim só uns 0,25 rems, coisa pequenina. Um pouco de border radius de 1 remzinho. E por fim aqui o nosso box shadow vai ser de 0, 10 pixels, 15 px e aqui o nosso RGBA de 0,0,0,0.25. Ok. Aqui na nossa box, tranquilamente, vamos fazer aqui um font family, aqui desta nossa fonte Noto Sans, com o fallback de sans serif, letra que não tem serifa, que não é serifada, e aqui com width de 50 pixels, com height de 50 pixels, para fazer aqui um quadradinho bonito, um display flex, também quero centralizar depois ali o conteúdo, por isso também align items e justify content, tudo centrado, justify content center, align items center, temos que fazer aqui um color white, ok, e também dar aqui um border radius de 1 remzinho, ok? Então, aqui para Prime, o que é que eu quero? Fazer aqui um background, posso pôr color ou não, é conforme me apetecer, não tem problema, podemos simplificar assim. Vai ser aqui 3F51B1, este azul. Para o meu amigo Ivan, vai ser aqui um background de, ora, A86 AA4. E por fim aqui para o meu amigo Odd vai ser um background de Cardinale F18271.
Mua! Então, que o nosso HTML e o nosso CSS tranquilo, simples, nada de especial. Vamos então partir já aqui então para o nosso JavaScript. Então, o primeiro ponto de partida, como já tínhamos falado, eu quero sempre estabelecer aqui a base com a qual vou dar aquele meu primeiro passo para desbloquear então aqui o meu script. Primeira coisa que eu tenho que considerar sempre é o quê? Dados de entrada, ou seja, as minhas variáveis. Vou precisar de criar uma determinada funcionalidade, não faço ideia o que é que ainda vou fazer. E ainda sei que vou precisar dos meus event listeners normalmente. Primeiro ponto, done. Em termos de event listeners, desde já, lá está, isto que eu vou gerar vai ser sempre gerado, digamos, sempre que a página é carregada, ou seja, event listeners propriamente ditos não vamos precisar aqui neste exemplo, neste exercício. Então podemos até desconsiderar desde já aqui os nossos event listeners. A nível das nossas variáveis, o que eu quero fazer é gerar, digamos, um código que me vá, digamos, fazer aqui estes vários quadraditos, não é? Ou seja, neste aspecto eu preciso fazer target, digamos, a toda esta secção, onde depois vai ser feito o append posterior destes elementos todos. Ora, então nesse sentido, a nível aqui de variáveis, indo aqui ao meu HTML, eu só preciso fazer target, é realmente aqui este meu amigo wrapper aqui. Então cá vai disto, vamos já tratar disto. Const grid vai ser igual ao meu document.querySelector e posso ir buscar pela classe wrapper. Ok? Indo aqui, verificando, lá está, esta classe wrapper só existe aqui, eu podia utilizar aqui um ID também, às vezes por uma questão de segurança até podemos fazer também isso, ou seja, adicionar aqui um ID para garantir que não há mais nenhum wrapper ao qual vamos fazer target, isto até por uma questão simples, porque lá está, o que é que acontece aqui nestes casos? O querySelector, ele vai buscar o primeiro wrapper que ele encontrar no HTML, ou seja, neste caso às vezes o ter o ID, como eu vou fazer aqui neste caso, garante-me que será sempre o target, será feito efetivamente àquele elemento. Ok? Pronto, em termos aqui de pontos de entrada, em termos de variáveis, o que eu preciso de considerar é somente esta questão. Agora, como é que eu vou gerar números de 1 a 100 assim de uma assentada? Uma das formas de eu poder fazer isto de forma bonita é utilizar o meu bom velho amigo for loop. E o que é que o meu bom velho amigo for loop vai fazer? Eu posso dizer, olha, se o ponto inicial, neste caso o iterador inicial, é 1 e eu quero que tu vás até 100, eu quero que tu vás sempre incrementando até chegar ao número 100. E quero que me vás gerar, neste caso aqui, um elemento HTML até chegar ao número 100. Ou seja, é aqui uma forma interessante de abordar este problema. Então vamos lá. Vamos começar aqui por considerar o gerar números de 1 a 100. Ora, então, eu pego aqui no meu amigo for e vou dizer assim ao meu amigo for, olha, amigo for, enquanto aqui o meu let i for igual a 1, que eu quero que ele comece do 1, não é? A segunda condição que eu vou verificar é que enquanto o i for menor ou igual a 100, ok? O que é que eu quero que tu faças nestes casos? Enquanto esta situação não se verificar, eu quero que tu vás incrementar aqui o i. Vai ser aqui a tua condição, né? E aquilo que eu vou fazer é fazer o que desde já. Vou considerar que enquanto esta situação se verifica, eu vou criar elementos. Criar elemento é que document create elements, não é? Então, vamos fazer aqui um box. Vai ser aqui o nosso quadradinho. Vai ser aqui o nosso document.create element. E aqui o que eu quero criar é o quê? Que elemento é que eu vou criar? Uma div. Depois deste elemento criado, eu vou pegar neste elemento, neste momento já estamos a falar aqui de um HTML element, e posso-lhe adicionar aqui um class list.add e agora colocar aqui uma classe neste elemento. Neste caso vou colocar a classe box, que foi aquilo que tivemos aqui a fazer aqui, a estilizar. Então, depois, o que é que temos para fazer? Vamos pegar neste box e vamos dizer assim, olha, qual é isto para pôr aqueles números de 1 a 100. Tenho que pegar aqui no meu text content. Podia fazer com o inner text também. Inner HTML aqui não fazia muito sentido. Também poderia ser feito com o inner HTML, verdade seja dita. Mas, enfim, aqui também podemos deixar o caso assim. Text content vai ser igual aqui, precisamente ao i.
ok? Isto vai ter aqui o data tipo de número, mas quando isto for parar aqui a text content, posteriormente vai virar string. Ok, até aqui tudo jóia. E o que é que eu tenho que fazer no fim para que isto vá, digamos assim, ficar no meu DOM? Tenho que pegar no elemento principal, que é este que eu fui buscar, e tenho que criar aqui um append, e o que eu quero fazer de append é precisamente aqui os meus amigos boxes, que vão sendo gerados, neste caso vão ser 100 boxes gerados, precisamente para encaixar nesta situação. Ora, se eu for agora verificar aqui, eu na verdade não me está aqui a aparecer os números, por uma questão simples, porque aqui no meu estilo, neste box, eu não tenho aqui atribuído nenhuma cor. Se eu puser aqui um background, por exemplo, gray, só para isto poder aparecer, deixa-me só aqui escrever background bem escritinho. Ok. Se repararem, só fazer esta pequena nota aqui, de incluir aqui este background, tá bom? Aqui o que é que vai-me aqui acontecer? Já reparem que já me está aqui a aparecer os números todos. Tudo impecável, maravilhoso, não é? Sem stress. Até posso fazer aqui um pequeno pormenorzinho, até posso dar aqui um font weight de 700 pixels, assim, para ficar mais gordinho. Assim, bonito. Ok. Então, eu por agora vou tirar aqui este grey, não me está agora aqui a fazer nada, tá bom? Isto obviamente agora não vai aqui aparecer, mas se precisarmos logo vamos buscar novamente aqui a cor. Já retirei aqui o grey, está feito. Então, está feito o nosso exercício, pronto, até à próxima, tchau, adeus. Não, ainda temos aqui umas brincadeiras para fazer. Então, eu quero verificar aquela questão dos números primos, pares e ímpares. Ok, eu quero fazer essa verificação. E depois ainda vamos querer fazer aqui mais qualquer coisa pelo meio. Então reparem, ao passar por esta situação, eu preciso, como é que eu vou aqui verificar? Eu quero ver se por cada i que eu vou iterar, se aquele número vai ser par ou ímpar, ou primo. Então o que é que eu posso fazer aqui, desde já a considerar? Posso perceber que vou precisar aqui do quê? De um bloco de condição. E do meu bom velhinho if else aqui para tratar deste assunto. Basicamente eu vou fazer aqui um if, neste caso vou pôr aqui uma string, isto agora é só aqui uma questão de teste, ok? Só aqui uma questão de dummy. Se número primo, então o que é que eu quero fazer? Se o número for primo, eu vou querer adicionar uma cor específica nele. Ou seja, neste caso eu vou pegar no meu box, ponto class list, ponto add, e vou-lhe pôr aqui prime. Posso depois considerar o quê? Else if, se o número for par, então no meu box, ponto class list, ponto add, vai ser aqui a classe even. Ok? E por fim, utilizando aqui este else, quer dizer que depois vai ser ímpar, ok? Eu vou pôr aqui o box, ponto class list, ponto add, e vai ser aqui o odd. Alright? Obviamente que isto aqui é dummy, isto estamos aqui a fazer. Na verdade, até vai acontecer aqui um fenómeno curioso, que é o seguinte, reparem, que eu neste momento aqui na minha box, aqui na minha grelha, ficou aqui todos os números marcados com a classe de primo. E isto porquê? Por uma questão simples. Porque esta string existindo, se uma string existe, é considerado um valor com verdade, um valor true, não é? E nesta perspectiva ele passa por este if e diz, olha, esta situação verifica-se, isto é verdade. E isto é uma situação com verdade, porque é uma string, é algo, não é? E ele acaba por me bater neste if e fica por aqui, certo? Se eu naturalmente pusesse aqui uma string vazia, que é um valor com falsidade, reparem que eu aqui já teria o quê? Já iria cair no else if, ou seja, já iria ter aqui a cor da outra classe. Estão a ver? Uma string vazia é considerado um valor com falsidade, ok? Aqui obviamente aquilo que nós estamos a querer fazer, só fazer aqui um Ctrl Z para ir para trás,
Estamos só aqui a fazer, digamos, o esquema daquilo que nós precisamos de fazer em termos de condição. Obviamente que isto, não podemos usar isto, temos que usar para aqui uma questão, enfim, mais matemática, digamos assim. Então, para tratarmos aqui do nosso número primo, o melhor a fazer nestes casos normalmente é sempre aqui uma função. Podemos às vezes encontrar aqui alguns cálculos matemáticos, para o pessoal que às vezes é um bocadinho mais duro com a questão da matemática, poder ir buscar sempre aqui algumas soluções também à internet, não tem aqui qualquer problema em relação a isso, ok, malta? Aqui acima de tudo, o que está aqui em causa é perceber que eu tenho que arranjar uma maneira de perceber se aquele número é ímpar, se é par ou se é primo. Isso é o mais importante. E de alguma forma seguir aqui um bocadinho esta minha lógica. Nesta perspectiva, eu vou fazer uma função aqui, que vai ser aqui o isPrime, que é para ver se o número é par ou ímpar, ok? Então, bora lá. Criar aqui a minha função. Aquilo que eu quero começar por considerar é o seguinte. Então, se o meu número, neste caso, números menores que 2, neste caso 0 e 1, não vão ser primos. Ou seja, porque se for 2 já pode ser primo, porquê? Porque ele é divisível por 1 e pode ser divisível por ele mesmo. É aqui, de alguma forma, aqui a natureza dos números primos. E lá está. Se for divisível por algum número também maior que a raiz quadrada, e o outro divisor correspondente será menor que a raiz quadrada também, mas também há aqui esta questão de se poder verificar que ele será primo. Dirty stuff, eu sei. Então pronto, isPrime, o que é que eu vou aqui fazer? Agora, se o quê? Espera lá. Então, se eu quero verificar se esta função vai ser utilizada para verificar números primos, então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que invocar esta função, provavelmente aqui alguns, se calhar aqui, não é? Para verificar esta história. Ou seja, faria qualquer coisa assim do género. isPrime, por exemplo. Eu tenho aqui um problema. Este isPrime, o retorno natural de uma função é undefined, certo? Ou seja, eu teria que ter aqui, porventura, aqui algum retorno. E para verificar, neste caso, estes i's, estes números que vão aqui, obviamente, sendo gerados, eu se calhar faria sentido, digamos, passar aqui isto como argumento, aqui nesta função. Em parte faria sentido. Fazendo sentido esta realidade, obviamente, o que é que eu quero fazer? Eu quero utilizar um parâmetro, aqui nesta minha função, para abrir porta a que este i possa entrar e possa ser feita aqui a validação. Então, vamos arranjar aqui, vamos pôr aqui o valor de, vou dizer aqui numb, pronto, só para dar aqui para estar aqui associado um bocadinho ao valor que vai entrar por ali. Então, eu vou verificar se este numb for, neste caso, menor que 2, eu quero desde logo fazer aqui um retorno de falso. Reparem aqui no pormenor, estou aqui a fazer o meu bloco div só, e faço aqui um retorno de falso, ou seja, vou travar aqui a execução logo aqui à cabeça. Ou seja, este valor vai-me dar, o retorno desta função aqui, neste caso, já me vai dar um retorno de falso. Se me der aqui um retorno de falso, quando eu invoco esta função, obviamente esta situação não se verifica e passa-se para a validação seguinte. Então, uma das coisas que eu posso fazer quando tenho aqui estes ifs assim mais pequeninos, assim mais inline, ou seja, de uma linha só, até por uma questão de simplicidade, eu se quiser posso remover aqui os meus brackets, ok? E até deixar aqui o meu código até mais limpinho e tudo, mais fofo. Estão a ver a ideia? Agora, o que é que eu preciso fazer aqui mais no Prime? Preciso fazer aqui um for para ele me correr e verificar os restantes elementos. Então, como é que eu vou fazer isto? Let i igual a 2. Neste caso, porquê? Porque aqui a questão do 0 e do 1 não conta. Daí estar já aqui a considerar o 2. O 2 já pode ser considerado até um número par, também um número primo, neste caso. Pode-se dividir por 1, pode-se dividir por ele mesmo. Ora, então o que é que eu vou fazer aqui com o meu amigo 2? 2. Depois vou indicar, enquanto o meu i for menor ou igual, aqui que vou buscar aqui a raiz quadrada, neste caso utilizar aqui o meu mat, square root, neste caso do quê? Do numb, ou seja, do tal elemento de parâmetro aqui. E vou considerar o seguinte, vou colocar aqui, enquanto esta situação não se verifica, vou incrementar. E por fim, vou colocar aqui outro if que vai ser o seguinte, se o numb, o resto da sua divisão por i for igual a 0, então retorna falso. Ok? Porque aqui isto que vai ser o resto de divisão igual a 0, isto vai ser aqui a partir de sempre também aqui
um valor que não se verifica. E, caso contrário, eu vou fazer um retorno de true. E com esta base, nesta lógica, neste booleano, ele vai-me bater aqui neste if precisamente, porque esta função, em vez de ter aqui um retorno natural de undefined, terá um retorno ou de falso ou, porventura, de true. Ok? E aqui já posso entrar pela minha condição adentro e verificar esta situação. Pronto, tenho então aqui a minha formulazita para perceber se o número é primo ou não. Boa. Agora, ponto seguinte, se o número é par, obviamente não vou utilizar esta string, há aqui uma técnica muito simples, que basicamente vai ser, se o número, o resto da sua divisão, usando aqui o operador módulo, for igual a 0, neste caso dividido por 2, então eu sei que vai ser primo. Por exemplo, o resto da divisão de 3 nunca vai ser 0, ou seja, se eu dividir qualquer coisa por 4, já vai poder dar 0 ou 2, daí também aqui a questão de poder ser par, ok? Pronto, ou seja, basicamente são estes dois pormenores, mais em termos de matemática mais chatita, para quem não gosta muito das matemáticas, que de alguma forma temos de ter aqui em linha de consideração, ok? Volto a dizer, não temos de ser gurus na matemática, saber matemática é sempre uma mais-valia, não vamos pôr isso, não vamos desconsiderar essa questão, porém, se às vezes temos aqui alguma dúvida com esta questão da matemática, facilmente encontramos soluções na web relativamente a isto, como saber o número par, como ver um número primo, conseguimos arranjar isto. Mais importante nesta fase, não é sermos aqui matemáticos, é percebermos qual é a lógica que tínhamos aqui de verificar, que era aqui o nosso bloco de condição, dentro neste caso do nosso for, ok? Em que realmente eu quero verificar se o número que me vai passar vai ser primo, neste caso se vai ser par, caso contrário, se não é primo, se não é par, há de bater como ímpar neste caso. Daí o tal else, ok? Se eu for aqui verificar, já tenho então aqui a minha grelha gerada com as várias cores diferentes, lá está, de números primos, números pares e números ímpares, ok? E pronto, podemos ir embora até à próxima. Não, vamos brincar aqui mais um bocadinho, pode ser? Então reparem aqui numa coisa. Eu estou aqui, por exemplo, pegando neste for, eu estou aqui a delegar muito rapidamente o quê? Estou aqui a tratar desta situação como este for acaba por ser responsável por fazer a validação se o número é par, ímpar ou primo e também, inclusive, gerar os elementos, não é? E gerar o meu HTML. Uma das boas práticas, obviamente que este exemplo é pequenino, não é? Por isso também não é por aí. Mas vamos aqui assumir que isto seria aqui um script, enfim, muito mais extenso. O que é que costuma ser boa prática e é boa ideia também termos sempre isto em mente quando vamos pensar em refatorar, às vezes, código? É, por vezes, em vez de seguir aqui uma dinâmica, às vezes, mais procedural, como está aqui, tentar pensar, às vezes, numa abordagem mais funcional. Isto o quê? Delegar em funções diferentes tarefas. Aqui, por exemplo, temos aqui duas tarefas a acontecer ao mesmo tempo, que é, por um lado, o gerar, digamos assim, o nosso HTML, assim também como fazer esta iteração. Então, o que é que eu poderia aqui considerar? Poderia considerar aqui, digamos, repartir este cenário por duas funções. Ok? Volto a dizer, o exemplo é pequeno, não é? Se calhar até em termos de menos linhas de código, até podíamos assumir esta solução. Mas por uma questão aqui de estudo e de prática, ok, pessoal? Então, o que é que podíamos fazer aqui? Eu poderia considerar aqui uma função para gerar o meu HTML e podia também assumir aqui uma função para gerar os números de 1 a 100. Ou seja, repartir aqui um bocadinho as responsabilidades, neste caso por duas funções. Então o que é que eu poderia fazer aqui? Vamos fazer aqui uma função chamada createBox, ok? Esta função createBox, bora lá. E para gerar estes números, vou fazer aqui uma função chamada generateGrid. Então, const generateGrid. Olha lá. Então, no meu createBox, o que é que eu vou pretender? No meu createBox eu vou criar o elemento e inclusive passar aqui por esta validação, por esta condição, por uma questão seguinte, porque de alguma forma ela vai ser responsável por adicionar ou não, aliás, vai sempre adicionar neste caso,
qual é o tipo de classe que eu quero aqui adicionar. Suplementar ao box, ou seja, vai ser a classe box, mas depois leva uma segunda classe, que é o prime, o even ou o odd, não é? Então o que é que eu posso aqui considerar aqui? Neste create box vou tratar deste processo, ou seja, vou pegar aqui no box e neste class list, posso até copiar para aqui, copy paste, na boa, não chateia ninguém viu. Posso precisamente também copiar para aqui o meu if else, como está aqui, vale? Também ninguém viu, ok? É só nós. Depois eu também, inclusive, posso fazer aqui o quê? Posso pegar aqui neste text content e também colocar aqui. Agora, ninguém viu. Isto é o nosso atalho preferido, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, reparem aqui numa coisa, o que é que nós podemos agora aqui analisar? Reparem que eu tenho para aqui este i, não é? Mas este i é o quê? Neste cenário, neste scope aqui de função aqui, este i não é coisa nenhuma, não existe. Então, na verdade, o que é que eu vou ter que considerar? Se calhar, como este i está associado a um número esse que porventura será gerado nesta função de gerar a grelha, né, de gerar os números, então o que é que eu vou aqui considerar? Um parâmetro aqui no meu createBox, precisamente para podermos ter aqui, digamos, acesso aos números de 1 a 100 para poder passar por esta validação. E por fim, naturalmente, aqui por este text content, para depois gerar o meu HTML, ter o conteúdo que vai para cada caixinha. Então vamos pôr aqui um num, vai ser aqui o meu parâmetro, vou-lhe chamar num, que passa também pelo primo, aqui por o isPrime, ok? E que também vai passar precisamente aqui por este text content, num, voilà, c'est fini. Agora aqui no meu GerateGrid, o que é que eu vou aqui considerar? Lá está, vai ser aqui o meu for, tal e qual como está aqui. Agora sem fazer copy-paste, para lá praticar. For, vamos fazer aqui o nosso let i vai ser igual a 1. Depois eu vou colocar aqui o meu i vai ser maior ou igual a 100, ok? E depois desta situação, enquanto esta situação não se verifica, eu vou dizer que o i vai incrementar. E dentro aqui do meu for, o que é que eu vou aqui fazer? Vou, precisamente, nesta fase final de gerar a grelha, vou fazer o apêndice, digamos, ao restante HTML. Ou seja, vou colocar aqui numa variável box, vai ser igual à minha função de criar a box, ou seja, de create box, função essa que deverá me fazer aqui o retorno do elemento HTML que eu estou a criar. E para fazer esse retorno, nesta fase, eu tenho que, para fazer retorno, o que é que acontece aqui se eu fizer isto assim? Não me vai fazer coisa nenhuma, porque vai ter aqui o retorno natural de undefined. Aqui, na verdade, eu vou ter que incluir neste createBox aqui o return, precisamente deste elemento box. E o retorno deste elemento box vai ser o retorno, sempre que eu chamar esta função, ela vai me gerar aquele elemento HTML. Ou seja, gerando este elemento HTML, eu preciso também de um argumento no meu createBox aqui em baixo, precisamente por causa deste num para fazer a validação toda do text content, do isPrime, que vai ser precisamente o quê? Aqui o meu amigo i, neste caso em concreto. Voilà. E é aqui que eu vou fazer aqui o meu grid.append box. Ok? Agora, tem aqui uma situação que é, se eu agora for comentar este for, certo? Se eu for comentar agora este for, ou seja, vamos colocar aqui uma nota só utilizando somente for loop, pronto. Vamos colocar aqui dizer abordagem mais, procedural. E aqui estamos numa lógica aqui um bocadinho mais funcional aqui agora, não é? Então o que é que a gente tem aqui? Isto está aqui sossegadinho, não acontece se eu não disser, olha, generate grid, estou-te a invocar, que é para assombrar aqui o pessoal, ok? E assim a coisa resolve-se. Só que agora tenho aqui um pequeno problema que é assim, o meu is not defined.
Ok, então porque é que aqui o meu we is not defined? Vamos lá perceber o que é que está aqui a passar com este meu we is not defined. Então, bora lá ver o que é que está para aqui a passar. Então, o meu i é igual a 1, enquanto o meu i for menor ou igual que 100, o i, está aqui o meu i aqui. Espera lá. I is not defined aqui no meu create box. Porquê? Porque por uma razão simples. Reparem, este i que está aqui no meu create box, ele ficou aqui esquecido, este maroto. Este i na verdade é o quê? É precisamente aqui este num, este parâmetro. Então, o que é que está aqui a acontecer, pessoal? Ele chega aqui, bate na 40 e vai travar a execução. Ou seja, vamos ter que pôr aqui o num. Assim já aqui faz mais sentido. Inclusive, se nós formos aqui, já temos então novamente aqui a nossa grelha. Mas antes, aproveitando este pequeno lapso da minha parte, vamos então voltar aqui para trás. Vamos assumir que eu tenho aqui o tal i, não é? Oi, desculpem. Tenho aqui o tal i e ele vai-me dar aqui este erro, não é? Indo aqui, obviamente, ao meu elemento, enfim, não vai executar. Se eu for aqui ao meu inspect, o que é que me vai dar aqui? Uncaught reference error. Reference error e is not defined at create box linha 40. Ok? Sendo que depois isto será gerado na linha 53. Então vamos por partes. Add create box 40. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Tenho que voltar aqui ao meu código, à linha 40 e perceber o que é que está para aqui a passar. Que depois, o que é que está aqui a acontecer? Esta situação volta-se a repetir aqui por causa de eu estar a evocar, digamos, o erro que está dentro desta função e eu estou a evocar esta função. Então, indo à linha 40, eu vou circunscrever onde é que estará aqui o meu problema. Ok? Daí aqui a utilização da consola ser aqui importante para estes casos. Então, eu já sabia que depois iria realmente solucionar esta questão aqui com o num e com base nisto, eu já consigo então gerar novamente aqui a minha grelha. Fantástico. Por fim, só que uma última questão que eu posso vir aqui a considerar. Reparem uma coisa interessante que eu ainda podia fazer. Podia tornar este Generate Grid até um bocadinho mais dinâmico até. Por exemplo, este 1 e este 100 são aqui um bocadinho mais hard-coded, certo? Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia criar aqui, por exemplo, imaginem aqui dois parâmetros, um start e um end. Em que, por exemplo, o let i seria igual a start e aqui o i maior ou igual a 100, este 100 seria o end, ok? E o que é que eu poderia fazer então neste Generate Grid? Podia dizer, olha, eu quero que tu comeces no 5 e quero que termines no 50. E isto iria fazer, por exemplo, que a minha tabela, neste caso a minha grelha, começasse no 5 e acabasse no 50. Da mesma forma, como eu posso chegar agora aqui e dizer, bem, então vamos fazer o exercício como ele supostamente deve ser, em que ele começa no 1 e termina no 100. Ok? E aqui ter aqui um bocadinho mais de liberdade neste Generate Grid para colocar os números que eu quiser de forma mais facilitada e chamar mais vezes noutros sítios no meu código se assim o precisar. Ok? E pronto. Chegamos então aqui ao fim do nosso exercício. Recapitulando, utilizamos só aqui o nosso for, numa abordagem mais procedural, para gerar aqui o nosso elemento, trabalhamos aqui o nosso bloco de condição, verificamos aqui, enfim, aqui alguma matemática pelo meio, e depois, por fim, utilizamos aqui uma abordagem um bocadinho mais funcional, em que delegamos em cada função uma responsabilidade específica. Create box, gerar aqui o nosso elemento HTML, generate grid, gerar então aqui através do for aqui os nossos elementos, ok? Espero que tenham gostado então deste exercício. Vamos então aqui para uma próxima e fiquem a aguardar por mais novidades.